Boa tarde, amigos. Então, estamos aqui mais uma vez para estudar o nosso livro dos Espíritos, na tarde de hoje, de sábado. E vamos dar continuidade ao nosso estudo na última parte, quarta parte, né? Esperança de Consolações, Penas de Gozos Futuros, capítulo 2. O nada, a vida futura, intuição das penas de gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas. 3 itens, né? Agradecendo sempre ao plano espiritual, a direção da Casa do Caminho, por estar nos proporcionando também, ainda que de forma digital, o nosso contato aqui com vocês. A saudade apertando de todos, lá do nosso curso, até do salão, que a gente tinha lá o barulho do lado para fazer, mas aqui a gente está na nossa casa, mas a gente pensa que está lá naquele salão, né, com as pessoas lá, mesmo com o vizinho fazendo barulho, e vamos seguir, vamos lá, vamos fazer uma precezinha. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra, nosso muito obrigado por estar mais uma vez aqui em seu nome, realizando o estudo da tarde de hoje, do sábado, do Livro dos Espíritos. Possamos ter uma boa semana e que possamos ter paciência, resiliência, equilíbrio para esse momento e estudando para nos esclarecermos sobre nossas dificuldades e alimentar a nossa força de vontade e nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Então, falando em fé, a gente vai falar de penas de gozos futuros, né? E a gente vê que esse item nada, a vida futura, até a intervenção de Deus nas penas de recompensas, começando na 958 até a 964, né? Tá 964, ele vai trazer muitas questões relativas ao temor da morte também. Porque se você tem dúvida, né? O nada, né? Você não sabe bem o que é a vida futura, você tem o temor da morte. A questão das penas de gozos futuros também trabalha isso, a intervenção de Deus nas penas de recompensas também. E esse temor da morte, que vai ser mais descrito até na 961 ali, uma pergunta mais central, a gente pode começar assim a pensar na situação atual, né? A questão da pandemia, muita gente preocupada, né, com os desencarnes que estão aí violentos, né, ostensivos, né, muita gente em todo o mundo, as notícias, e aí a gente pensa numa historinha da tradição sufista. O que é a tradição sufista? A tradição sufista, né, do islamismo, que é uma linha mística do islamismo, né, que tem contos, histórias persa, né, dos persas, e além de músicas de danças, a poesia sufi se popularizou pelo mundo como instrumento para se conectar a Deus. E nessa historinha, né, você tem 4 sábios convivendo confinados, mais ou menos como a gente está hoje, né? E convivendo com arte, ciência e tal, mas em um determinado momento todo aquele conhecimento deles tem que ser trabalhado, então eles têm que sair daquele confinamento para treinar a convivência. Eles deduzem que o quarto sábio não está preparado, ele não tem conhecimento igual deles, ele não é tão bom quanto a gente. Então você exclui ele desse experimento. Mas o quarto sábio fica ali acompanhando aquela situação de longe. E até que eles se deparam com destroços do animal morto. Aí fica um, será que é um leão? Aí o outro, é um leão, sim, eu conheço anatomia e tal. Aí vem outro, eu conheço mais que você, eu conheço anatomia e sei que há uma maneira de fazê-lo voltar à vida. Eu vou fazê-lo voltar à vida, uma criatura tão bonita dessa. O quarto diz, sendo um leão, lá de longe, né, acompanhando tudo, ele fala, vamos deixar a natureza seguir seu curso. Ele pode voltar à vida e devorar vocês. Aí eles não dão atenção, porque o quarto tinha sido excluído daquela linha de conhecimentos dele, daquela discussão do debate, e ele assiste tudo da árvore acontecer. Realmente o leão acaba devorando os demais. Então essa fábulazinha, essa história, vem nos dizer, né, uma primeira questão, para que serve o conhecimento? Eu tenho conhecimento, eu estou lá treinando, aí eu vou me mostrar para o outro, a vaidade, né, o orgulho,
e eu não estou sendo útil com aquele conhecimento. Ainda que aquele conhecimento vai me trazer uma dificuldade, eu vou utilizá-lo para aparecer, para colocar aquilo ali que eu sou melhor. E a outra coisa é também a próprio instinto da conservação, né? Você vê, o sábio que estava excluído, ele percebeu de cara a questão do instinto da conservação, utilizando o conhecimento dele de forma útil e encarando a morte de uma forma diferenciada dos outros. Enquanto os outros queriam reverter o processo da morte, principalmente o que fala, eu vou reparar a vida do leão, né? O outro não, disse, vamos deixar seguir o curso natural das coisas. Então, tentar a passagem evangélica de Jesus que fala para a gente, deixar os mortos enterrar os seus mortos, que é a questão do desespero. Então, a gente vê muita gente com essa pandemia preocupado demais. E a preocupação demais, você vê notícia todo dia, quantos estão morrendo, de que forma, nossa e tal, e eu vou comprar esse remédio que estão falando aí que é um remédio maravilhoso, vou estocar, vou administrar esse remédio sem prescrição. A gente viu a invasão de hospital há pouco tempo, né? As pessoas, claro, que perdem um ente querido nessa situação é muito duro, muito doloroso. Mas então a gente vê até antes da pandemia as questões de crimes violentos, questões difíceis, e o desespero às vezes de você perder alguém é grande, é óbvio, mas muita gente que vai junto com o morto no caixão, né? Então é o desespero que a gente tem ainda pelo temor da morte, pelo nada, pela vida futura, e de querer controlar esse processo. E essa história da tradição sufi mostra que a gente não pode controlar esse processo totalmente. A gente tem que observar as leis e ser sábio. E ser sábio, pelo menos no tempo de Kardec, é ser espírita. E a gente tem que continuar sendo, né? Porque ser espírita significa tornar-se lúcido, né? Não se preocupar demais ou ser imprevidente demais também. Não é questão, isso é só um vírus pequeno, uma gripezinha, e eu vou lá, vou fazer uma festa, vou para aglomeração, vou abrir o comércio, vou abrir o shopping, vou lá, vou participar daquilo ali. Né? Deixe os outros pensarem da sua forma e você tenta se resguardar também na sua saúde física, espiritual, mental, sabendo que para tudo há um limite que Deus traça nas suas leis também. Então esse instinto de conservação vai melhorando, a gente também não vai ficar assim com um temor da morte tão grande, mas ele é necessário. Ele é necessário porque a gente tem um planejamento reencarnatório, a gente precisa cumprir com ele. Então a gente diz até no Céu e Inferno, né, que é, junto com Obras Póstumas, uma leitura complementar a esse capítulo 2, esses primeiros itens, especialmente que estamos estudando, ele diz: esse temor é um efeito da sabedoria da providência, uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Que é no trabalho terreno que a gente se adianta, não só na teoria, né? Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição. Então nós estamos lá nas primeiras encarnações, nós temos uma intuição. E mais tarde torna-se uma simples esperança e finalmente uma certeza. Aí os homens de bem, os espíritos superiores, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal, que é necessária para a gente cumprir aquela tarefa de encarnado, aquele planejamento reencarnatório, a nossa missão, a nossa expiação. Nos casos de espíritos superiores, até muitos da missão, né? A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. Então ele vai lá, existe o nada? 958 e 959. De onde se origina esse instinto da vida futura do homem? Então ele diz, o nada não existe. O homem entende que o nada não existe, que ele vai repugnar a razão, como fala lá no comentário. E até a gente vai ver na pergunta 16, né, que fala de panteísmo, né, do livro dos Espíritos, né, que ele fala assim, aqueles que professam a doutrina do panteísmo, né, não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte, a gente volta para esse todo. Então até no panteísmo não tem nada. Então vamos fechar esse assunto, né, da questão do nada, né, o homem, ele não pode pensar no nada, porque do nada nada se cria. No próprio comentário diz aqui, a ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. Então, ainda que o homem seja ateu, agnóstico, ele pensa assim, olha, alguma coisa existe, e na hora do aperto ele vai
nossa, peraí, o que será de mim? E eu tinha até um senhor que eu conhecia que na hora do avião balançando, ele dizia, ai meu eu, em vez de ai meu Deus. Tá? E o instinto que ele tem, esse pressentimento da vida futura, né? E de ter uma entidade superior a ele, velando por tudo, né? Então ele diz: já o dissemos, antes de reencarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e guarda uma vaga lembrança do que viu no estado espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Então, esse conhecimento da vida futura existe em nós e deve ser útil para mudar nossa vida, focar no que interessa, no que podemos controlar, né? E o espírito ter a esperança e a lucidez na frente. E aí a gente vê no Código Penal da Vida Futura, né, capítulo 8º do Céu e Inferno, um complemento, né, já que essa parte é um resumo do Céu e Inferno, né, a quarta parte do Livro dos Espíritos, ele diz que o Espiritismo não veio com sua autoridade particular formular um código de fantasia. Então, a vida espiritual é uma realidade palpável que nos traz Kardec através do Espiritismo, não é um código de fantasia. E essas 25 questões, 25 perguntas ou itens que se colocam no Código Penal da Vida Futura, é um código verdadeiro, Código Penal da Vida Futura, como o Código Penal material da vida na matéria do direito, ele rege a nossa vida futura. E ele vai trazer essa questão das penas e recompensas futuras de acordo com o nosso aproveitamento da vida presente. E aí, né, Kardec tem um momento que ele fala assim, até no Céu e Inferno, por que os espíritas não temem a morte? Será que ele ficaria decepcionado se viesse hoje vício de espíritas? Os comentários do espírita sobre a questão? Vamos parar aí e pensar nesse primeiro tema, né? Mas aí a gente segue então com o nosso estudo na intuição das penas e gozos futuros. E ele diz assim para a gente: de onde se origina, 960, a crença que encontramos em todos os povos das penas de recompensas futuras? Então existe essa crença desde a antiguidade, né? Em todos os povos se passa essa situação. É sempre a mesma, repressentimento da realidade, trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. É uma voz interior que vos fala. Que voz é essa? A voz da nossa consciência. Nós somos sopro divino, criados por Deus, e temos dentro de nós essa questão, né, da criação, da vida futura, né, e que diz respeito ao nosso instinto de conservação também, que a gente vem falando aqui. E a gente, voltando ao primeiro tema, né, vamos desenvolver já o segundo, mas a gente tem que pensar no seguinte: qual é o sentido da gente minimizar os riscos na vida? Já vimos a questão do planejamento reencarnatório. A gente evita comprometimento na vida material e na vida espiritual também, né? Para a gente não atropelar os outros, né? Então, comportamento neurótico, me viciar em controle, isso aí não é bom, né? Então é a questão da sensatez, da serenidade que o quarto sábio traz lá na história. E por que será que poucos pensam na vida futura? Tem uma profunda displicência quanto a isso, né? E aí a gente vai ver que é a questão do materialismo, de você estar pegado demais àquela vida material, que traz um vazio existencial, e até Joana de Ângeles diz para a gente, né? Pela busca de valores fugidios externos, apesar da alma trazer a intuição, ao reencarnar da vida futura, ela cai naquela matéria de tal forma que fica absorvida e vive a vida de matéria e tem essa displicência. E na hora do aperto é que para pensar nisso, né? Então, ele vai perguntar aqui na 961 assim para a gente: no momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Então, com essa questão de viver na matéria, de não pensar na vida futura, não estudar, não tentar compreender ao menos essas questões, fica a dúvida para os céticos, como ele coloca na resposta, endurecidos. O temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Então a gente ainda está caminhando entre a dúvida e o temor, né? Mas a gente espera, tá na esperança já até pelo estudo que a gente faz, como um Dr. Bezerra, um Chico, tiveram provavelmente no seu desencarne, né? E a gente ainda conserva o temor e a dúvida. E o professor José Jorge diz para a gente que a vergonha é também um elemento que vem para a gente nesse momento, né? Porque a gente acaba não cumprindo a lei de Deus, não entrando em conformidade com a lei de Deus e acaba tendo a vergonha daquilo que deixou de fazer. E isso é muito temor da morte, vem daí. Será que eu vou ser confrontado com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu deixei de fazer? E a gente vai ter aqui no Código Penal da Vida Futura, assim, algumas colocações importantes sobre isso, né?
A alma, o espírito, sofre na vida espiritual. Então tá lá, vergonha, temor, receio, dúvida. As consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Então a gente continua a mesma coisa. A gente vai ser igual obituário de gente famosa, não, que tendo feito algum crime, algum delito, vira santo no dia seguinte no jornal. Não é isso, não. Então, seu estado feliz ou infeliz está intimamente ligado ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, é que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós conservamos todas as nossas conquistas morais, intelectivas, e o desencarne vai ser uma passagem para a nossa pátria espiritual, nossa pátria de origem. Então, nós vamos ter aí o temor pela culpa, pelo receio, a dúvida se a pessoa se conservou tanto no ceticismo, na crítica, às questões religiosas, que até as religiões dogmáticas já acabam ajudando nisso, porque cria-se o inferno de uma forma pior que o inferno que era até o inferno pagão. Isso vem muito bem explicado para a gente no Céu e Inferno, né? Por exemplo, só para a gente ilustrar essa parte, ele diz assim, o inferno cristão imitado no inferno pagão, mas piorado. Ele tem um momento que ele fala assim, ó, o inferno cristão tem para todos caldeiras borbulhantes, cujas tampas os anjos levantam para ver as contorções dos condenados das penas eternas. Enquanto que no inferno pagão, não, né, eles têm lá os suplícios individuais e não um suplício para todos. Ele diz até, mas que coisa estranha, os cristãos de muitos pontos exageram o inferno dos pagãos. Então veja só a que situação também foi levado muito da humanidade, né, através dessas penas eternas, desses suplícios gerais e não individualizados, que não tem a questão de lei de ação e reação, de justiça divina mais perfectibilizada, e a gente fica com uma situação de repúdio aqui, ou de dúvida, de ceticismo, né? Que é o que bem nos traz também o estudo da 961 para a gente, né? Nesse momento da intuição das penas e gozos futuros. Aí ele vai dizer, por que existem esses céticos? A gente já acabou de explicar um pouco, né? Já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais. Eles são menos numerosos do que se imagina, né? Porque se propaga mais o ceticismo, o mal, do que o bem também. Muitos se fazem de espíritos fortes durante sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Já falamos daquele senhor que eu conheci do meu trabalho que dizia no avião balançando, ai meu eu, em vez de ai meu Deus, né? Fazendo aquela coisa, escondendo aquilo que ele não quer acreditar. E a consequência da vida futura, no comentário diz, é a responsabilidade por nossos atos. Voltando novamente ao tema, somos herdeiros de nós mesmos, e aí está ali no artigo 2º do Código Penal da vida futura, né? Todos os espíritos sendo perfectíveis em virtude da lei do progresso, cada um traz em si os elementos de sua felicidade e infelicidade futura. Então nós é que vamos fazer com a vida atual, a vida futura melhor, o nosso desencarne também vai ser produto disso, nosso gênero de morte, muitas vezes a forma como a gente vive, né? E traça-se na lei de Deus os limites a isso, a doença, etc. E os meios de adquirir uma e evitar outra trabalhando por seu próprio adiantamento. Então, esses meios de a gente melhorar e adquirir uma recompensa, ao invés de uma pena, está ao nosso alcance, com a ajuda também de uma rede toda de benevolência divina e proteção, beneficência divina, que são nossos anjos guardiões, nossos mentores, espíritos protetores, além da nossa própria intuição e nosso planejamento reencarnatório, que é feito lá com nossos guias, né? Com o nosso consentimento, aquilo que a gente precisa e necessita. Aí no artigo 4º, que é muito importante também a gente comentar aqui, desse Código Penal da vida futura, a punição sempre é consequência natural da falta cometida. Então, fechou, né? O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, tendo a sua atenção incessantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor ele compreende os seus inconvenientes e é encorajado a corrigir-se dele. Então, a gente tem que compreender já desde já, nessa vida que estamos encarnados, para não passarmos pela vergonha, como diz o professor José Jorge. E aí no comentário ele diz, a ideia é que Deus nos dá de sua justiça e sua bondade através da sabedoria de suas leis não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam aos seus olhos na mesma categoria. Então você vai ter uma individualização, como existe a individualização das penas no Código Penal material, também existe no Código Penal da vida futura, que é o que nos traz o céu e o inferno, e traz aqui também esse comentário de Kardec na pergunta
1962. Então, a gente voltando ao temor da morte, elencando com a intuição das penas de gozos futuros, a gente tem assim a posse das coisas e das pessoas de uma forma apegada, né? Traz para a gente tanto vazio existencial, tanta dificuldade, que a gente fica com esse temor da morte, fica com essa dificuldade, né, de idealizar que tem recompensa, que a gente vai ser melhor, que a gente quer aquilo que é impermanente, que é a matéria, né? Então, e a lei de justiça, amor e caridade está aí, é a lei divina, é a lei natural, a gente estudou ela na terceira parte. Deus é justo, e essa ideia de Deus vai mudando ao longo do tempo, principalmente com a doutrina espírita, que como Leon Denis nos traz, né, toda a religião ela mostra a sua excelência, né, quando ela era proporcional à excelência dela à maneira, né, como Deus é mostrado, como Deus é explicado. Então a doutrina espírita traz um Deus justo, soberanamente bom e justo, né, uma inteligência suprema com seus atributos, e traz assim uma situação então de serenidade, de equilíbrio, de raciocínio lógico, de excelência nessa ideia de Deus. Não é mais aquele Deus vingativo que pune por paixões, ou que está antropoformizado como um homem de barba, ou de barganha, né, como a gente tinha na antiguidade. Então a gente vai ter a intervenção de Deus nas penas de recompensa, vai ter uma melhor compreensão disso também. Como é que Deus age em relação a isso com a gente? Ele age individualmente, ele pune de que forma, como é que. E a gente vai ver que a 963 e 964 vão trazer respostas para isso. Então Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam, para a sua bondade nada é pequenino. Então Deus ele não está assim lado a lado vendo, mas ele está a sua lei se preocupando com todos, desde os seres menores no sentido de serem os animais, os vegetais, seres criados, até o homem também. Mas ele tem uma lei que rege tudo isso. E a 964 explica, né? Deus necessita ocupar-se de cada um dos nossos atos para nos punir ou recompensar. Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Então, como diz o companheiro Gilberto, muitas vezes foi nosso coordenador, antes de sermos coordenador lá do Livro dos Espíritos, ele fala, ou cumpre ou cumpre. A lei está ali, ou cumpre ou cumpre. Então, é a única e insuficiente para sermos felizes. Então, sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não profere um julgamento contra ele individualmente, né? Ele se é guloso, eu vou punir-te, mas ele traça um limite, que é a doença. O excesso vai trazer a doença, vai trazer a dificuldade para o corpo físico e perispiritual, muitas vezes ficando impregnado até para outras encarnações. A punição é o resultado da infração à lei, o mesmo se dá com todas as coisas. Todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Nós sofremos as consequências dela, a lei dele está posta. A gente está imerso no fluido cósmico universal, que faz parte dessa mecânica divina, né? Então, o espírito evoluído vai ver Deus dessa forma diferente. Não é aquele Deus individualizado que barganha com você ou que pune por vingança e individualmente, te faz um julgamento. Não, não é mais esse, mas é esse Deus visto sob o prisma espírita, que coloca no espírito a esperança e o raciocínio para entender as coisas e compreender que desde já ele deve se preparar para melhorar a sua vida futura, né? E que ela existe, que o nada não existe, né? Então a gente está terminando aqui, deixa eu ver se tem algum mais um comentário que a gente possa fazer. Então, já falamos da questão, por exemplo, né, do desespero com a morte, né, que o morto vai junto no caixão às vezes, né, vimos a questão de pessoas que invadem até o hospital, claro que é a situação dolorosa, a pandemia, o que está acontecendo, o tipo de morte, esse vírus, mas a gente tem que tentar ficar um pouco afastado das notícias difíceis, se conservar, manter as diretrizes, os protocolos que nos são orientados, ter fé e paciência que a gente vai ter a vacina, a gente vai ter o remédio. Já tem estudos aí, né, ingleses, aqui no Brasil também estão sendo feitos estudos, a gente vai conseguir, né? A gente não passa por nada que não esteja na nossa necessidade e na nossa
programação. Então esse capítulo tem que ser estudado, como falamos, com a primeira parte do livro do Céu e Inferno, percepção da vida futura, ali a questão do inferno pagão, inferno cristão, e as obras póstumas de Kardec também é um bom complemento, além dessa parte que é as penas futuras segundo o Espiritismo, o Código Penal da Vida Futura, o capítulo 8º do nosso Céu e Inferno, né? Então eu tenho que pensar também assim, eu vivo por viver, eu deixo a vida me levar, eu vou empurrando com a barriga, eu já estou revendo o sentido da minha vida, focando também na questão da morte de uma outra forma, sem estar desesperado, querendo controlar tudo, ou sem estar negligenciando também. Então a Joana de Anjos até diz pra gente, conflitos existenciais marcam a nossa atualidade. O tempo de Kardec era a questão material, a questão do positivismo, e mesmo com o conhecimento espiritualista, nós não nos preocupamos com o futuro. Mesmo tive muito espírito ainda que bate na madeira, né? Por assim dizer. E tem a questão ainda do temor da morte muito acentuado, o que é normal, mas a gente tem que passar a entender melhor tudo isso que a gente estuda e lê, para a gente usar o conhecimento como o quarto sábio usou lá no conto sufista, né? Bom, ser lúcido e ser prevenido, né? E a consequência da vida futura vai ser responsabilidade nossa, dos nossos atos, sendo nós herdeiros de nós mesmos, diminuindo o receio, a dúvida, o temor da morte, colocando a esperança na frente, que o espírito tem que colocar a esperança na frente, e esse temor vai sendo dissipado, sabendo que a vida espiritual é uma realidade palpável, como nos trazia Chico através de suas cartas e comunicações dos filhos, né, desencarnados, das mãezinhas, o nosso dia 2 lá na Casa do Caminho, com as comunicações, né, que eu tive até de um amigo, né, um grande amigo meu, desencarnado, tem idade, ainda 30 anos, de aneurisma, que trouxe para mim, né, até para a mãe, numa das cartas que trouxe lá na Casa do Caminho, que para se livrar de tudo aquilo ali, que ela fazia quase um altar dele, o quarto dele, né, preservando, era filho único, então tudo ali preservado, as roupas dele. Mãe, não preciso de nada disso no lugar onde eu estou. Ela teve esse sonho e eu tive o sonho junto com ela ao mesmo tempo. Não no mesmo dia, mas eu tive esse sonho. Contei para ela, disse eu também tive esse sonho. Olha como a realidade espiritual está aí para a gente, né? Nos alertando sempre da sua existência e que o nada não existe, né? E essa ideia de Deus muda porque a doutrina espírita, por excelência, nos traz um Deus justo e verdadeiro, ao invés desse Deus vingativo, de Deus de barganha, né? E que não pune por punir sem explicação. Tá certo, gente? Era isso que a gente queria falar hoje. A lei está dentro da nossa consciência, cada vez nos aproximamos de Deus, né? Através disso, Jesus, também nosso mestre, está aí, governador da terra, a rede de proteção dos amigos espirituais, sempre ajudando nessa questão também da intervenção de Deus, né? Nas penas de recompensas, tendo a sua lei colocada para nós, né, de forma justa, e ou cumpre para sermos felizes, tendo a posse necessária, a fé na vida futura, a consciência tranquila, para melhor nos estabelecermos na vida de matéria, que é importante para o nosso aprendizado de espírito encarnado, né, gente? Eu queria agradecer, muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa de barulho, a nossa gravação. Estou gravando aqui no momento mais silencioso um pouco da casa, né? Um pouco à noite. Agradecemos a colaboração dos amigos espirituais por estarmos aqui conosco nos intuindo e nos despedimos de mais uma aula do nosso livro de Espíritos do sábado da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Dr. Herman, graças a Deus. Tchau, gente. Obrigado. Que possamos nos abraçar em breve. Um abraço. Tchau para todos.